Bom, meus caros, hoje eu vou contar aqui uma história para vocês que não foi contada sobre como o Jorge Jesus esteve acertado, quase muito perto de ser o técnico da seleção brasileira na Copa. Hoje temos Carlo Ancelotti, né? Então, primeiro eu vou pedir para vocês fazerem o padrão de sempre, curtirem, seguirem o canal, pedirem notificação, enfim, todo aquele rotina habitual de YouTube. E vamos lá. É o seguinte, como a gente sabe, e é sabido, né, que quando o Carlo Ancelotti negociou com a seleção brasileira em 2025, já, né, abril e maio, o Jorge Jesus era a segunda opção, né, da CBF. O Ancelotti era o preferido, mas o Jorge Jesus é, figurava ali, chegou a negociar, conversava, mas o Ancelotti era o preferido, era o que se sabia. O que não se sabia, e que eu ficava com uma pulga atrás da orelha, era porque algumas vezes o Jorge Jesus deu entrevistas falando assim: eu é que não quis, me arrependo. Recentemente, numa coluna dele que ele tem para um jornal Record, ele voltou a falar disso, falou que teve uma negociação, mas que ele acabou não concretizando. Mas eu nunca tinha ouvido isso na CBF. O que eu ouvi é que ele tinha tido aquela negociação de abril e maio, mas não uma anterior. Mas de fato, às vezes a gente olha para as coisas que fala o Jorge Jesus e acha que é meio bravata, né? Porque ele fala muita coisa que ele se autopromove muito, né? Tem um pouco disso. Mas nesse caso aí ele estava falando da verdade de fato. O que que aconteceu? A CBF chegou no final de 2024, o Edinaldo Rodrigues, então presidente, já não queria mais o Dorival Júnior, já tinha entendido que não funcionava. E ele mandou dois emissários para Lisboa para o encontro com o Jorge Jesus. Chegou lá, conversaram, acertaram tudo, salários, tempo de contrato, essas coisas. Isso já no final de 2024. Só que na hora que. Então você vai assumir como técnico da seleção. Ele estava no Al Hilal, lembrando, na época. O Jorge Jesus mandou, mas que é uma coisa que ele faz muito em negociações, né? Fez com o Flamengo várias vezes, as tentativas que o Flamengo tentou trazê-lo de volta. É bem comum dele. E o que que o mais dele era? Ele só poderia assumir a seleção depois do fim da Champions da Ásia, que ele disputava pelo Al Hilal, que ia dar no meio de maio. Isso aí voltou a ser uma questão na negociação mais para frente, em abril e maio, a gente vai chegar lá. Então, ele fala isso. A CBF já tem o técnico que ela queria, né? Mas só daria 5 meses. E aí não pode fazer muita coisa porque não tem nenhum técnico disponível dos que ela queria. Dorival continua na seleção brasileira mais 3 meses. Tem o jogo contra a Argentina. Ele toma de 4-0 e é finalmente demitido pelo Edinaldo Rodrigues, logo pouco depois da derrota, né? E aí começa a procura por um técnico. Óbvio que a conversa volta para o Jorge Jesus, que já tinha tido aquele approach. Approach não, que já tinha tido até uma coisa meio acertada, mas que ficou ali. Enfim, ele não podia ir naquela hora. O que que acontece? O Jorge Jesus mais uma vez fala, mas aí tem o Champions da Ásia, o Al Hilal ainda estava jogando a Champions da Ásia. Enquanto ele está dando esse enrolation que ele costuma dar, o Carlo Ancelotti entra em crise no Real Madrid e o Carlo Ancelotti era o preferido do Edinaldo desde lá de trás. Vamos lembrar que eles chegaram a ter um acordo que caiu quando o Edinaldo na justiça teve o próprio Edinaldo saiu, depois voltou, enfim, aí esse acordo que eles tinham sido feitos caiu. Ele continuou no Real Madrid, mas ele entrou em crise no final daquela temporada de 2025. O Edinaldo começa a crescer o olho para o técnico que ele sempre quis, põe outro emissário diferente para negociar com o Ancelotti, foi o Diego Fernandes, como já se sabia. E o Jorge Jesus fica ali no paralelo também, tendo uma conversa de representantes da CBF. Tem um famoso dia ali, um dia que o Edinaldo conversa por telefone, por vídeo, com o Jorge Jesus e chega a falar para ele, ó, cogitar que ele iria a Lisboa para fechar com o Jorge Jesus, que fica ali na esperança. Aí ele já tinha
já teve um momento que ele já é demitido porque perde a Champions da Ásia, né? Então já não tinha mais esse impedimento. Só que aí a negociação com o Ancelotti já tinha avançado, o Edinaldo sempre foi o preferido dele, então ele fecha com o Ancelotti numa segunda-feira, anuncia, e o Jorge Jesus fica, como a gente até publicou na época no UOL, fica chateado, achando que tinha sido meio traído, enfim. Mas a verdade é que ele teve a oportunidade dele no final de 2024 e no início de 2025, quando ainda continuaram ali as conversas, como ele disse, então ele estava certo, de ter fechado com a seleção, mas não fechou. E aí, vocês preferiam que hoje fosse o técnico Jorge Jesus em vez do Ancelotti? O Ancelotti é óbvio um técnico de muito mais peso, mas ele tem esse jeito italiano, né? A coisa às vezes de recuar o time. Vocês preferiam um técnico mais ofensivo? Enfim, essa é a história. Agora teremos Ancelotti até 2030, porque ele já tem renovado. É isso, meus caros. Deem sempre o like, seguir o canal, notificação. Isso aí sempre para histórias, futebol sem histeria e sempre com informações que a gente vai apurar e análises. É isso, abraço.